Olá, meus queridos do 7º ano. Hoje vamos para a nossa aulinha de português, né? Hoje, quarta-feira. Então, pegam o livro de português de vocês, abram na página 132. Iremos começar a estudar a parte gramatical sobre concordância verbal. Para isso, a tia Diana fez uns slides para a gente poder ter um conteúdo maior, né? Já que o livro ele não traz tanto conteúdo e vocês entenderem melhor o que é uma concordância verbal. Desde já, o aluno que quiser, passar para o caderno algumas apontações da explicação dos slides, eu aconselho, porque é uma forma de você ficar com ele no seu caderno e poder estudar quando tiver que fazer uma avaliação, certo, gente? Então, vamos lá para os slides. Concordância verbal. O que é concordância? É a igualdade de gênero e número entre o substantivo e adjetivo, artigo, número, numeral, pronome e igualdade de número e pessoas entre o verbo e o sujeito. É exatamente isso daí. Concordância é concordar a igualdade dos gêneros entre substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes e etc, né? É concordar verbos e sujeitos, certo? Exemplos. 2 helicópteros sobrevoaram a região. Quem sobrevoou a região? 2 helicópteros, sujeito. Então, o verbo está concordando com o sujeito. O verbo apresenta-se no plural, concordando com o sujeito que está no plural. Outro exemplo. As nossas 2 amigas italianas nos visitaram em julho. Olha aí, ó, análise sintática dessa oração. As, um artigo feminino no plural. Nossas, pronome feminino no plural. 2, numeral feminino no plural. Amigas, substantivo feminino no plural. Italianas, adjetivo feminino no plural. Como vocês puderam ver, está havendo uma concordância, né, de todas as análises sintáticas e estão no plural. Próximo slide. Agora sim, concordância verbal. A concordância pode ser verbal e nominal. É verbal quando o verbo se flexiona para concordar com o seu sujeito. Exemplo. O homem não é um dos mamíferos mais dorminhocos. Olha aí, ó. O homem, sujeito na terceira pessoa do singular. E é verbo na terceira pessoa do singular. Ou seja, está havendo a concordância do verbo com o sujeito. Próximo. Concordância do verbo com o sujeito simples. Primeira regra. A. Regra geral. O verbo concordará com o sujeito em número, que é exatamente quando ele está no singular e no plural, e na pessoa, se é a primeira, segunda ou terceira pessoa, mesmo que este venha deslocado. Como nós podemos ver, nessa tarjetazinha aqui, ó, a tia Jana colocou algumas observações. Sujeito simples é aquele que possui um único núcleo, isto é, uma única palavra principal. Sujeito simples é quando só tem somente um sujeito, certo, gente? O núcleo do sujeito nunca é determinado por preposição. Então, é só uma regrinha para que vocês não esqueçam que o núcleo do sujeito, ele nunca, jamais vai ser determinado por preposições, certo? Então, vamos para o exemplo. Nós nunca discordamos de você. Quem nunca discordou de você? Nós. Então, nós, a resposta é o sujeito, né? E o sujeito está o quê? Na primeira pessoa do plural. E está concordando, o verbo está concordando com o sujeito? Sim, né? Concordamos, nós concordamos. Então, o verbo também está na primeira pessoa do plural, certo? Vamos para o próximo. Olha aí o outro exemplo. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda, né? O que é que sumia na estrada poeirenta? Ó, sumia o verbo. E o que era que sumia na estrada poeirenta? A
ada. Vocês vejam que não, independente que o sujeito esteja antes ou depois do verbo, havendo a concordância, a oração é considerada uma concordância verbal, certo? Ó, sumia é o verbo na terceira pessoa do singular e está concordando com o sujeito que também está na terceira pessoa do singular, que é ela, né? Não importa a posição do verbo, antes ou depois do sujeito, simples. A concordância é sempre feita com o núcleo dele, certo, gente? Vamos para o próximo. Concordância do verbo com o sujeito composto. Nós vimos que o sujeito simples é aquele que só tem somente um sujeito. E o sujeito composto é aquele que apresenta 2 ou mais núcleos, né? Então, vamos lá. Quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este ficará no plural. Exemplo: o ônibus e o caminhão deslizam na pista, certo? O ônibus e o caminhão é um sujeito composto antes do verbo. E deslizam, verbo no plural. Por quê? Porque eu tenho 2 sujeitos, né? O ônibus e o caminhão. Então, eles deslizam. Eles deslizaram, perdão, né? Na pista, certo? Observação. O verbo pode ficar no singular, principalmente em 2 casos. Quando os núcleos são sinônimos e quando forem uma enumeração gradativa, certo? Olha aí os exemplos. Primeiro, a paz e a tranquilidade reinava naquele lugar. Olha aí, gente. Quando o verbo pode ficar no singular, mesmo, ó, nós estamos vendo concordância do verbo com sujeitos compostos. Mas aí eu tenho 2 palavras, eu tenho a paz e a tranquilidade. Só que elas têm o mesmo significado, elas têm o mesmo sinônimo. Quando elas têm o mesmo sinônimo, eu posso considerá-las como quê? Como sendo um sujeito simples, mesmo tendo 2 palavras, certo? Então, o verbo pode ficar no singular, principalmente em 2 casos, que é exatamente esse primeiro, né? E olha aí o segundo exemplo. A angústia, a inquietação, o desespero o dominou, né? Ou dominaram. Então, gente, vocês percebem que quando tiver, isso é uma regrazinha gramatical, que quando o verbo, ele pode, mesmo tendo mais de uma palavra, mais de um sujeito, ele pode estar no singular quando, né? Quando o núcleo dos sujeitos são sinônimos e quando forem uma enumeração gradativa, certo? Então, tá aí os 2 exemplos de uma regra que se opõe ao sujeito composto, que eu posso considerá-la como uma regra de um sujeito que seja simples, tá bom? Próximo. Quando o sujeito composto estiver depois do verbo, este poderá concordar com o mais próximo ou ficará no plural. Então, nós temos a opção. Ou a gente concorda o verbo com o sujeito mais próximo, no caso dessa daqui, foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Quem é o sujeito mais próximo? É o filho, não é verdade? Então, ele colocou foi concordando com o filho. O verbo na terceira pessoa do singular concordando com o filho. E o sujeito composto depois do verbo, certo? Aí, ó, olha o outro exemplo aí. Foram ao parque de diversões o filho, a mãe e o pai. Aí o verbo já passou para a terceira pessoa do plural, né? Concordando no todo, certo? Ou ele fica no plural ou ele concorda com o primeiro sujeito, certo? Esse é um exemplo de um sujeito composto, certo? Próximo slide. Quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes, ele ficará no plural. Vocês podem perceber, gente, que a nossa gramática ela é muito cheia de regras.
Então, são regras que a gente realmente tem que estar atento, tem que estar estudando para poder aprender, certo? Então, olha aí, ó. Se a primeira pessoa, eu, nós, eu no singular, né? Que é a primeira pessoa do singular. Nós, a primeira pessoa do plural, faz parte do sujeito. O verbo ficará na primeira pessoa do plural, nós. Vocês entenderam? Quando você tiver um exemplo onde existir a primeira pessoa, o eu, certo? E o nós, vai prevalecer o nós, vai ficar no plural, certo? Exemplo: você, sua prima e eu iremos ao cinema. Vocês podem ver que o sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes, com a presença da primeira pessoa, eu, o que é que se faz? O verbo fica no plural, nós, certo? Isso é uma regrazinha. Seguindo aqui, ó, se a primeira pessoa, eu, nós, não faz parte do sujeito, o verbo ficará na segunda pessoa do plural, que é o vós, ou na terceira pessoa do plural, que é você. Exemplo: tu e teu amigo ficareis aqui em casa. Olha aí, gente. Quando a primeira pessoa, eu e nós, não fizer parte do sujeito. Então, tu e teu amigo, né? Eles não fazem parte do sujeito da primeira pessoa. Eles estão em quê? Terceira pessoa, certo? Então, o verbozinho aí vai ficar na terceira pessoa do plural. Tu e teu amigo ficareis aqui em casa, ou tu e teu amigo ficarão aqui em casa, certo? Próximo slide. Quando os núcleos do sujeito vierem ligados pela conjunção ou, o verbo ficará no singular, se houver ideia de exclusão. Se houver ideia de inclusão, o verbo irá para o plural. Ou seja, se na oração o verbo ficar, ele fica no singular se houver uma ideia de exclusão, estiver excluindo algo ou alguma coisa. Quando eu estiver incluindo algo ou alguma coisa, ele vai ficar no plural. Exemplo: Pedro ou Antônio será o presidente do clube. Olha aí, exclusão. Então, o verbo aqui, ele tá o quê? No singular. Já laranja ou mamão fazem bem à saúde. Eu estou incluindo, né? Aí o verbo já fica no plural, ok? Olha aí o próximo tópico aí, ó. Quando o sujeito for formado por um pronome de tratamento, o verbo irá sempre para a terceira pessoa. Vossa Excelência leu meus relatórios. Então, quando o sujeito for, né, formado por pronomes de tratamento, o verbo irá sempre ficar na terceira pessoa. É regra, gente. Então, é só ir memorizando, aprendendo essas regrinhas, certo? Vamos para o próximo slide. Concordância dos verbos impessoais. Vamos lá. Gente, olha, preste atenção. Verbo haver é impessoal quando é empregado com o sentido de existir ou acontecer. Quando você vê na frase o verbo haver, que tiver o sentido de existir ou acontecer, certo? Ele é considerado um verbo impessoal. Olha aí o exemplo. Em locuções verbais, o verbo haver transmite a impessoalidade para o outro verbo, que é o verbo auxiliar, que também fica no singular, certo? Olha o primeiro exemplo. Havia muitos alunos na sala de aula. Ou seja, o verbo está na terceira pessoa do singular e o muitos alunos, ele não é considerado sujeito, certo? Ele é considerado o quê? Um objeto direto. Por quê? Porque o verbo haver está no sentido, havia ou existia, está no sentido de existir.
muitos alunos na sala de aula, certo? Então, quando ele tiver o sentido de existir e de acontecer, ele não vai ser sujeito, ele vai ser um objeto direto, certo? A oração ela não vai ter sujeito, vai ter um objeto direto. Segundo exemplo, aqui nunca houve brigas antes, ou seja, está aqui nunca aconteceu brigas antes, né? Se eu posso substituir por aconteceu, a gente já sabe que brigas não vai ser sujeito, vai ser um objeto direto e o verbo vai estar na terceira pessoa do singular. Dentro do quadrinho nós temos outro exemplo que é deve haver 20 pessoas na sala, ou seja, existem 20 pessoas na sala. Então, é só memorizar que quando eu encontrar o verbo haver, ele vai ser impessoal quando tiver o sentido de existir ou acontecer. Então, na oração não vai ter o sujeito, vai ter o quê? O objeto direto, certo? Próximo slide. Observações. Olha as observações que a tia Jana colocou para vocês. Eu disse que o verbo haver, quando ele tiver o sentido, né, de existir, de acontecer, ele é impessoal. Mas o verbo existir, certo? Não é impessoal. Ele concorda normalmente com o sujeito ao qual se refere. A palavra haver, o verbo haver no sentido de existir, de acontecer, é impessoal. Não tem sujeito, tem objeto direto. Mas a palavra em si, o verbo em si, existir, se ele estiver explícito na frase, ele tem sujeito sim, certo? Exemplo, antigamente havia poucas escolas particulares. Aí eu estou utilizando o quê? O verbo haver. E ele está no sentido de existir. Então, o verbo ele está na terceira pessoa do singular, ele não tem sujeito e ele é um objeto direto, porque eu estou usando o verbo haver, certo? Mas, olha a próxima frase. Antigamente existiam, eu estou usando a palavra existiam poucas escolas particulares. Agora sim, o verbo ele está na terceira pessoa do plural e eu tenho sujeito sim, e o meu sujeito, escolas particulares, estão no plural também, certo? Vocês entenderam a diferença, né? Do haver e quando eu tiver a palavra escrita, existir, ela tem sujeito, certo? Olha aí essa próxima. Olha aí, gente, essa próxima. Perdão aqui. Antigamente, deviam existir poucas escolas particulares. Antigamente deviam existir. Eu estou usando novamente o verbo existir e não o verbo haver. Então, ela vai estar na terceira pessoa do plural e vai ter um sujeito sim, que também vai estar no plural, certo? Próximo slide. Verbo haver como auxiliar de outro verbo. O verbo haver como auxiliar de outro verbo. Vamos lá. Quando haver funciona como auxiliar de outro verbo, deve concordar normalmente com o sujeito. O próprio nome em si, gente, já diz concordâncias verbais, né? Vamos ver os exemplos. Os professores já haviam entrado quando ele chegou, né? Os professores é o sujeito que está na terceira pessoa do plural. E o verbo está ou não está concordando com o sujeito? Sim, claro que está, né, gente? O verbo ele está na terceira pessoa do plural. Ok? Então, o verbo haver como auxiliar do outro verbo. B. Verbo fazer. O verbo fazer, ele é impessoal quando empregado na direção de tempo transcorrido ou transcorrer. Nesses casos, como ele não tem sujeito, fica na terceira pessoa do singular, certo, gente?
O verbo haver é impessoal quando é empregado na direção do tempo transcorrido ou transcorrer. Nesse caso, ele não tem sujeito. Fica na terceira pessoa do singular. Então, o verbo fazer, quando vocês verem nessa frase, nesse sentido, ele não tem sujeito, ele também é um objeto direto. Já faz muitos anos que não o vejo. O faz, terceira pessoa do singular, muitos anos, não é sujeito, é um objeto direto. São regras. Aprendam, gente. Olha aí, observação. Nas locuções verbais, o verbo fazer, como todo verbo impessoal, transmite o singular para o auxiliar. Já deve fazer muitos anos que não o vejo. Está na terceira pessoa do singular, deve fazer. Não é sujeito, é um objeto direto. Então, quando vocês verem o verbo fazer numa oração, né? Que estiver indicando esse tempo transcorrido, um tempo, né? Determinado tempo, ele vai ser impessoal, certo? Ele não tem sujeito, ele vai ter objeto direto. Próximo. Verbo ser, indicando hora e distância. Olha aí, pessoal. Quando indicar hora, distância e data, o verbo ser concordará com o predicativo. Neste caso, ele é impessoal, ou seja, não apresenta sujeito, certo? Olha os exemplos, gente. É 1 hora, são 3 horas. Depois, até a fazenda é 1 quilômetro. Daqui até o sítio são 10 quilômetros, certo? Então, o que é que ele está dizendo? Que o verbo ser, quando indicar hora e distância, ele é o quê? Impessoal, né? Então, olha aí, Quando indicar hora, distância e data, o verbo ser concordará com o predicativo. Neste caso, ele é impessoal, ou seja, não apresenta sujeito, certo? Observação. Nas indicações referentes ao dia do mês, o verbo admite 2 construções. Quando estiver se referindo ao dia do mês, o verbo ele pode ser colocado de 2 formas. Primeiro, hoje é dia 10 de julho. Segundo, hoje são 10 de junho. Certo, gente? Então, assim, iremos finalizar, né, aqui o estudo de concordância verbal. Eu espero que vocês façam anotações. Quem quiser pode até transcrever para o caderno os slides, né? Para ter uma forma de estudar, quando tiver dúvida, recorrer ao caderno. Porque esse conteúdo em si, ele não trata no livro de vocês. A tia trouxe diferencialmente para poder abrir mais a mente de vocês, para que vocês pudessem entender melhor, certo? O conteúdo em si. Então, hoje vocês irão fazer somente a página 132 do livro de vocês, certo? Que é exatamente sobre concordância verbal. Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, fala com a tia Diana. E até a próxima aula, se Deus quiser.